Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. O chão escapa debaixo dos nossos pés, o ar falta, o medo cresce e a desesperança bate à porta com tanta força que parece impossível resistir. É nesses momentos que muitos de nós esquecemos uma verdade que atravessa séculos, que sustentou profetas, mulheres virtuosas, servos fiéis e até o próprio Cristo na cruz. A fé não é sentimento, é decisão. Não é conforto, é confiança absoluta em algo maior do que nossas circunstâncias. Que o mundo de hoje, com sua pressa, suas exigências, seu barulho ensurdecedor, nos treinou para buscar soluções rápidas, respostas imediatas, alívio instantâneo. Mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente, que a fé verdadeira é forjada justamente nas fornalhas da aflição, nas noites em claro, nos vales sombrios, onde parece que Deus está em silêncio. O problema não é a dificuldade em si, mas nossa incapacidade de confiar quando tudo ao redor grita para desistirmos. Não é falta de informação que nos paralisa, é falta de rendição radical ao Senhor que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Vivemos cercados de notícias ruins, contas vencidas, relacionamentos partidos, sonhos adiados, promessas que parecem não se cumprir. Acordamos com o peso da ansiedade no peito, nos deitamos com o medo do amanhã, e entre uma coisa e outra, vamos apenas sobrevivendo, sem nunca verdadeiramente viver. Há quem passe os dias inteiros tentando resolver tudo sozinho, planejando, controlando, lutando, mas ao final do dia, a sensação é de derrota, de vazio, de impotência, porque no fundo, sabemos que há limites para nossa força, para nossa sabedoria, para nossa capacidade. E quando esses limites são atingidos, quando já tentamos tudo e nada funcionou, quando as portas se fecham uma atrás da outra, é aí que somos confrontados com a pergunta mais importante de todas. Em quem você realmente confia? Em suas próprias mãos ou nas mãos de Deus? Em sua própria visão limitada ou na soberania eterna daquele que conhece o fim desde o princípio? A fé nos momentos de maior dificuldade não é apenas um conceito teológico bonito. É uma âncora espiritual que segura a alma quando tudo ao redor naufraga. Ela nos conecta ao poder do Criador, nos lembra de que somos filhos amados, nos assegura que jamais estamos sozinhos, mesmo quando a solidão aperta. Essa fé é o oposto de passividade, é ação sobrenatural que nos faz levantar quando tudo pede para cairmos, que nos faz orar quando a voz some, que nos faz adorar quando só há motivos para chorar. Ela transforma lágrimas em louvor, dor em propósito, desespero em esperança firme. E essa transformação não acontece porque negamos a realidade da dor, mas porque escolhemos enxergar além dela, porque decidimos crer que Deus está no controle, mesmo quando nossos olhos só veem caos. Capítulo 1. Beatriz acordava todos os dias às 5:30 da manhã, mas não porque quisesse. Era o despertador do celular que tocava insistentemente, misturado ao barulho dos carros lá embaixo, na rua movimentada do bairro onde morava, numa casa alugada que consumia quase metade do seu salário. Ela desligava o alarme, ficava ali parada na cama alguns minutos, tentando reunir forças para mais um dia. O quarto estava sempre bagunçado, roupas espalhadas na cadeira, conta de luz vencida em cima da mesinha de cabeceira, ao lado de uma Bíblia empoeirada que ela não abria há meses. Levantava, ia até o banheiro, olhava seu reflexo no espelho manchado e via cansaço, via medo, via uma mulher que não se reconhecia mais. Aos 36 anos, Beatriz estava presa num emprego que odiava, num relacionamento que esfriara, com uma filha de 12 anos que mal conversava com ela. Toda manhã era a mesma correria. Acordar a menina às pressas, preparar um café rápido, pegar ônibus lotado, chegar atrasada na empresa, ouvir a bronca velada da chefe, engolir a humilhação, fingir que estava tudo bem. À noite, voltava exausta, esquentava uma comida congelada, via a filha trancada no quarto com o celular e se perguntava onde tinha errado tanto. Tinha uma gaveta na cozinha que ela evitava abrir, porque lá dentro estavam as contas atrasadas, os boletos vermelhos,
as cartas de cobrança. Preferia não ver, preferia fingir que não existiam, mas eles existiam, e cresciam a cada mês como uma bola de neve. E no meio de tudo isso, havia uma sensação sufocante de que a vida estava passando, escapando por entre os dedos, e ela não conseguia segurar nada. Numa sexta-feira à tarde, depois de mais um dia horrível no trabalho, Beatriz recebeu a notícia. A empresa estava cortando o pessoal e ela estava na lista. Sentiu o chão sumir. Voltou para casa em silêncio absoluto, entrou no quarto, fechou a porta e pela primeira vez em anos desabou num choro desesperado, daqueles que vêm do fundo da alma, que arrancam a respiração, que doem no corpo inteiro. Capítulo 2. No sábado seguinte, Beatriz precisava resolver algumas coisas no banco e foi até a agência de manhã cedo para evitar filas. Quando chegou lá, viu que teria que esperar mesmo assim e sentou-se numa cadeira de plástico duro, de braços cruzados, olhando para o nada. Ao seu lado, uma senhora de cabelos grisalhos arrumados num coque simples, vestida com uma blusa florida limpa e bem passada, segurava uma bolsa pequena no colo e lia algo num caderninho. Beatriz reparou que não era um celular. Era um caderno mesmo, com anotações à mão. A mulher ergueu os olhos, sorriu de leve para ela e voltou a ler. Havia algo naquele sorriso, uma paz estranha, deslocada daquele ambiente cheio de gente estressada e caixas eletrônicos barulhentos. Quando chamaram a senha da senhora, ela se levantou devagar, guardou o caderninho na bolsa e foi até o guichê. Beatriz ficou observando de longe, sem saber por quê. Uns 20 minutos depois, quando estava saindo do banco, encontrou a mesma senhora parada na calçada, olhando para o céu azul como se estivesse admirando algo invisível. "Dia bonito, não é?" disse a mulher, olhando para Beatriz. "É, sim", respondeu ela sem jeito. "A senhora mora aqui perto?" "Moro sim, filha. A 3 quarteirões daqui. Moro sozinha, mas não me sinto sozinha, graças a Deus." Beatriz não entendeu bem o que isso significava, mas algo naquela frase a incomodou, como se tocasse numa ferida. "A senhora está bem?" perguntou a mulher de repente, com uma delicadeza que pegou Beatriz desprevenida. "Estou", mentiu. "Não parece." E então, sem saber por quê, Beatriz sentiu os olhos encherem de lágrimas de novo. "Desculpa, eu não sei por que estou chorando. Porque está carregando um peso que não é seu." A mulher pôs a mão no ombro dela, levemente. "Eu não te conheço, mas sei que Deus conhece. E Ele não te esqueceu, mesmo que você tenha esquecido dele." Beatriz não respondeu, mas aquelas palavras entraram fundo. A senhora se apresentou, era Dona Estela, e antes de ir embora, escreveu o endereço num papelzinho e entregou a ela. "Se quiser tomar um café um dia, sem compromisso, só para conversar, bate lá. Sempre tem bolo e sempre tem oração." E foi embora, caminhando devagar, mas com uma firmeza nos passos que Beatriz não tinha mais. Capítulo 3. Beatriz guardou o papelzinho na bolsa e não pensou muito mais nisso nos dias seguintes. Estava ocupada demais tentando parecer que estava tudo sob controle. Atualizou o currículo, mandou para várias empresas, começou a procurar vagas online, mas nada vinha. Uma semana se passou, depois 2 e nada. O dinheiro da rescisão estava acabando rápido, porque ela precisou pagar algumas contas urgentes. Tentou ser mais organizada. Fez uma lista de prioridades, tentou economizar. Mas era tudo muito superficial, tudo muito desesperado. Tentou também ser mais presente com a filha, mas não sabia como. Forçava conversas que não fluíam, oferecia coisas que a menina não pedia, e o distanciamento só aumentava. Tentou orar uma noite, abriu a Bíblia aleatoriamente, leu meia página sem entender nada, fechou e desistiu. Era como tentar consertar um carro sem saber onde estava o problema. Na 3ª semana de desemprego, recebeu uma ligação que parecia promissora. Uma entrevista para uma vaga boa, numa empresa grande. Animou-se, arrumou-se toda, ensaiou respostas, chegou pontualmente. A entrevista foi bem, ou pelo menos ela achou que foi. Mas 2 dias depois recebeu o e-mail padrão. Infelizmente não foi selecionada para a próxima etapa. Sentiu raiva,
sentiu injustiça, sentiu vontade de gritar. Naquela noite brigou com a filha por uma bobagem, disse coisas duras e a menina trancou a porta do quarto chorando. Beatriz ficou sozinha na sala, no escuro, com a televisão desligada, apenas o silêncio pesado da casa e o barulho distante da rua. Olhou para as próprias mãos e percebeu que elas tremiam. Percebeu que tinha perdido completamente o controle da própria vida e que todas as suas tentativas de recuperá-lo sozinha tinham falhado. Pela primeira vez, sentiu não apenas medo, mas vergonha profunda. Vergonha de si mesma, de suas escolhas, de ter se afastado tanto de Deus, de ter deixado tudo desmoronar. Capítulo 4. Na manhã seguinte, não conseguiu dormir direito. Às 5 da manhã, estava acordada, sentada na beira da cama, olhando para a Bíblia empoeirada na mesinha. Estendeu a mão, pegou o livro, soprou a poeira e simplesmente abriu. Caiu em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Leu uma vez. Leu de novo. E de novo. Que na terceira vez as lágrimas vieram, mas diferentes das outras, não de desespero, mas de alívio, como se algo dentro dela tivesse sido tocado, despertado, lembrado. Passou o dedo pelas palavras impressas e sussurrou: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais como viver. Preciso de ti. Preciso que tu me ensines de novo a confiar. E ficou ali, em silêncio, apenas sentindo a presença de algo maior, algo que ela tinha esquecido que existia. Não houve voz audível, não houve milagre visível naquele momento, mas houve paz. Uma paz inexplicável, que não fazia sentido diante da bagunça da sua vida, mas que estava ali, real, palpável. Ficou pensando em Dona Estela, na tranquilidade daquela mulher, na firmeza dos passos dela, e percebeu que aquilo não era sorte, não era circunstância favorável, era algo mais profundo. Era fé, era comunhão, era alguém que vivia ancorado em Deus, não em si mesma. Beatriz pegou o papelzinho com o endereço da senhora, que estava amassado dentro da bolsa, e decidiu que iria visitá-la naquela mesma tarde. Capítulo 5. Dona Estela abriu a porta com o mesmo sorriso sereno de antes. Sabia que você viria, filha. Entre, o café está quentinho. A casa era simples, mas arrumada, limpa, cheirosa. Tinha flores numa jarinha na janela, tinha uma mesinha com uma toalha bordada, tinha uma Bíblia aberta na sala, cheia de marcações e papéis colados. Sentaram-se e Beatriz, pela primeira vez em muito tempo, falou. Falou de tudo, do trabalho perdido, das contas, da filha distante, do medo do futuro, da sensação de fracasso, da vergonha de ter se afastado de Deus. Dona Estela ouviu tudo em silêncio, apenas acenando com a cabeça. E quando Beatriz terminou, a senhora segurou suas mãos e disse: Minha filha, você não perdeu o emprego. Você ganhou uma oportunidade de Deus te mostrar que Ele é suficiente. Você não está em crise. Você está sendo preparada para algo maior. Mas para isso, você precisa parar de tentar ser Deus da sua própria vida e deixar que Ele seja. E então Dona Estela compartilhou sua própria história. Tinha perdido o marido 5 anos atrás, ficado viúva, sem aposentadoria boa, sem filhos, sozinha. Passou um ano inteiro em depressão profunda, sem vontade de viver. Até que um dia, no fundo do poço, decidiu fazer uma coisa simples: acordar meia hora mais cedo todo dia, apenas para orar e ler a palavra. Só isso. Não era mágica, não era fórmula, era obediência. E aos poucos, dia após dia, algo começou a mudar dentro dela. Não mudou o banco, não mudou a conta, mas mudou a paz, mudou a perspectiva, mudou o coração. E hoje, disse Dona Estela, eu sou mais feliz sozinha com Deus do que já fui acompanhada sem Ele. Beatriz saiu daquela casa diferente. Não saiu com dinheiro, não saiu com emprego, mas saiu com uma decisão. Naquela mesma noite, ajustou o despertador para 5 da manhã. Não para correr atrás de vagas, mas para buscar a Deus primeiro. No dia seguinte, levantou,
Pegou a Bíblia, ajoelhou ao lado da cama e orou. Não uma oração bonita, apenas honesta. Senhor, eu entrego tudo. Eu não aguento mais carregar isso sozinha. E então começou a ler. Não entendia tudo, mas continuava lendo. Fez isso no dia seguinte, e no outro, e no outro. E a cada manhã, algo dentro dela ia se ajeitando, como se Deus estivesse rearrumando cômodos da alma que ela tinha deixado bagunçados por anos. Capítulo 6. Um mês depois, Beatriz ainda não tinha emprego fixo, mas tinha começado a fazer faxinas e trabalhos como diarista, indicada por Dona Estela. Não era o que ela planejara, não era o que ela sonhara, mas era honesto e estava pagando as contas. E algo muito maior tinha mudado. Ela tinha voltado a conversar com a filha, não forçadamente, mas com paciência, ouvindo mais, falando menos, pedindo perdão quando errava. E a menina, aos poucos, foi se abrindo de novo. Uma noite, a filha entrou na sala e viu Beatriz lendo a Bíblia. Mãe, você está diferente. Estou? Está. Você parece mais leve. Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos. É porque eu parei de tentar segurar tudo sozinha, filha. Estou deixando Deus segurar por mim. E então algo inesperado. A menina sentou ao lado dela e perguntou se podiam ler juntas. E leram. E oraram. E pela primeira vez em anos, aquela casa teve paz de verdade. 2 semanas depois, Beatriz recebeu uma ligação. Era de uma antiga colega de trabalho, oferecendo uma vaga numa empresa menor, mas com salário justo e horário que permitiria estar mais presente para a filha. Não era o emprego dos sonhos, mas era a resposta de Deus no tempo certo. Ela aceitou. E naquela noite, antes de dormir, olhou para a Bíblia que agora estava sempre aberta na mesinha de cabeceira, limpa, marcada, viva, e agradeceu. Não apenas pelo emprego, mas por ter aprendido que a fé verdadeira não remove a dificuldade de imediato, mas nos transforma por dentro enquanto atravessamos ela. Que Deus não promete ausência de tempestade, mas promete que estará conosco dentro da tempestade. E que quando entregamos tudo nas mãos dele, quando paramos de lutar no nosso próprio entendimento e começamos a confiar de verdade, ele age no tempo dele, do jeito dele, sempre melhor do que nós poderíamos imaginar. A palavra de Deus está repleta de promessas para os momentos de dificuldade, não porque Deus quer que evitemos a dor, mas porque Ele quer que atravessemos a dor com Ele. Isaías 41:10 nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é uma promessa de que tudo vai ser fácil, é uma promessa de que não estaremos sozinhos. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que quando paramos de confiar apenas em nossa própria sabedoria, em nossos próprios planos, e começamos a buscar a direção de Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra, em obediência, Ele nos guia. Romanos 15:13 declara: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança verdadeira não vem das circunstâncias, vem do Espírito de Deus habitando em nós, nos enchendo de paz que excede todo entendimento. E em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos ensina: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando levamos tudo a Deus em oração constante, quando paramos de tentar resolver tudo no nosso próprio esforço e começamos a clamar ao Senhor com sinceridade, Ele responde: Não sempre do jeito que esperamos, mas sempre no jeito que precisamos. A Bíblia também nos apresenta exemplos poderosos de pessoas que experimentaram a fidelidade de Deus nas maiores dificuldades. Jó perdeu tudo: seus bens, sua família,
sua saúde. Mas mesmo assim disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele não entendeu o porquê de tanto sofrimento, mas escolheu confiar no caráter de Deus acima das suas circunstâncias. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso, esquecido. Mas mesmo assim continuou servindo a Deus com integridade onde quer que estivesse. E anos depois, Deus o exaltou e o usou para salvar nações inteiras. Neemias enfrentou oposição, ameaças de morte, desânimo do povo, mas perseverou em oração e em obediência, e viu os muros de Jerusalém reconstruídos em tempo recorde. Esses homens e mulheres não eram super-heróis. Eram pessoas comuns que decidiram crer em um Deus extraordinário. Eles nos ensinam que fé não é ausência de medo, é decisão de obedecer mesmo com medo. Não é ausência de dúvida, é escolha de confiar mesmo quando não entendemos. Não é sentir que Deus está perto, é crer que Ele está perto mesmo quando parece distante. Se você está passando por um momento de grande dificuldade agora, comece com um passo simples. Volte para a presença de Deus. Não espere sentir vontade, não espere as coisas melhorarem. Comece hoje, onde você está, do jeito que está. Ajuste seu despertador para acordar meia hora mais cedo amanhã, não para rolar o feed das redes sociais, mas para abrir a Bíblia e orar. Não precisa ser uma oração eloquente, apenas honesta. Diga a Deus exatamente como você está se sentindo. Entregue a Ele seus medos, suas dívidas, seus relacionamentos quebrados, sua angústia. Leia um salmo por dia. Comece pelo Salmo 23, pelo Salmo 27, pelo Salmo 91, e deixe que a palavra de Deus lave sua mente, renove seus pensamentos, reconstrua sua esperança. Organize sua casa como um ato de adoração, porque o ambiente externo reflete e influencia o ambiente interno. Não precisa fazer tudo de uma vez. Comece por um cômodo, por uma gaveta, por uma mesa. E enquanto organiza, ore, agradeça, entregue. Cuide das suas finanças como mordomia, não como fonte de identidade. Registre tudo que entra e sai. Separe o dízimo mesmo que pareça impossível. Confie que Deus multiplica o que é entregue a Ele com fé. Pratique gratidão todos os dias, mesmo que seja por coisas pequenas, porque a gratidão desloca o foco da falta para a provisão, do medo para a fé. E cerque-se de pessoas que vivem ancoradas em Deus, como Dona Estela, pessoas que não te dão soluções mágicas, mas te apontam para Jesus, te lembram da palavra, te sustentam em oração. Estudos sobre resiliência e desenvolvimento pessoal confirmam o que a Bíblia já ensina há milênios, que as maiores transformações acontecem justamente nos momentos de maior pressão. No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg explica como pequenas mudanças diárias, os chamados hábitos-chave, podem desencadear transformações em cascata em todas as áreas da vida. Quando Beatriz começou a acordar meia hora mais cedo para buscar a Deus, ela não estava apenas lendo a Bíblia, estava criando um hábito-chave que reestruturou toda a sua rotina, sua mentalidade, seus relacionamentos. James Clear, em Hábitos Atômicos, reforça que não são as grandes mudanças repentinas que nos transformam, mas sim as pequenas decisões consistentes repetidas ao longo do tempo. A fé verdadeira se parece exatamente com isso. Pequenas obediências diárias que, somadas, constroem uma vida inteira rendida a Deus. Carol Dweck, em Mindset, apresenta o conceito de mentalidade de crescimento, a crença de que podemos aprender, mudar e crescer mesmo diante das adversidades. Essa mentalidade é profundamente bíblica. Deus não nos chama para sermos perfeitos, nos chama para sermos moldáveis, disponíveis, obedientes. Sheryl Sandberg, em Plano B, escrito após a morte súbita do marido, fala sobre como encontrar força diante da tragédia, como construir resiliência quando o plano A desmorona. E a resposta que ela encontrou, junto com o psicólogo Adam Grant, é a mesma que a Bíblia sempre ofereceu. Comunidade, propósito, esperança fundamentada em algo maior do que nós mesmos. Rick Hanson, em livros sobre neurociência e bem-estar,
mostra como práticas de gratidão, atenção plena e compaixão reformulam literalmente o cérebro, criando novos caminhos neurais que nos tornam mais resilientes. E essas práticas estão no coração da vida cristã. Oração contínua, meditação na palavra, comunhão com Deus, gratidão em tudo. A ciência moderna está, enfim, alcançando verdades que os profetas, salmistas e apóstolos já conheciam por revelação divina. Senhor, hoje eu venho diante de Ti reconhecendo minha fragilidade, mas confiando na Tua força. Eu sei que não posso controlar tudo, mas sei que Tu tens tudo sob controle. Eu entrego a Ti cada área da minha vida que está em dificuldade, cada medo que me paralisa, cada dúvida que me consome. Ensina-me a confiar em Ti de todo o coração, a não me apoiar apenas no meu próprio entendimento, mas a reconhecer-Te em todos os meus caminhos, sabendo que Tu endireitarás as minhas veredas. Fortalece minha fé nos momentos de maior aflição. Guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus e enche-me de paz, que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu não vejo, Tu estás agindo. Mesmo quando eu não entendo, Tu tens um propósito. Mesmo quando eu me sinto sozinho, Tu estás comigo. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja se aprofundar ainda mais em como construir hábitos transformadores que fortaleçam sua fé e sua vida prática, dê uma olhada no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e também em Hábitos Atômicos, de James Clear, disponíveis no shopping do YouTube. Esses livros trazem ensinamentos práticos baseados em ciência sobre como pequenas mudanças diárias podem gerar transformações extraordinárias. E se você quer entender como a mentalidade certa pode mudar toda a sua trajetória, Mindset, de Carol Dweck, é uma leitura essencial. Que Deus te abençoe ricamente e te conduza sempre pelos caminhos da fé verdadeira, da obediência alegre e da confiança inabalável nele.